Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver a regra de 3 simples, tá bom? Vamos contextualizar historicamente, vendo quais são os primeiros relatos, né, da regra de 3 simples. Vamos falar um pouco das grandezas, o que são grandezas e a relação entre elas, que é muito importante para a gente entender a regra de 3. E depois a gente vai definir, né, a regra de 3 simples e fazer exercícios, e eu vou propor alguns exercícios para vocês treinarem. Depois vocês comentem aqui no canal. E vamos lá então? Legal. Então pessoal, o primeiro relato que se tem sobre a regra de 3 simples está escrito num papiro egípcio datado de 1650 a.C. Ele foi descoberto por um advogado escocês chamado Hind, tá? Então o Hind, ele que entrou em contato com esse texto antigo, e lá estava escrito diversos problemas matemáticos, e um deles falava da regra de 3. Olha só que legal. Pessoal, para a gente entender a regra de 3, a gente primeiro precisa entender o que é uma grandeza, tá? Pessoal, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, né, mensurado. Eu dei alguns exemplos aqui para a gente entender isso. Ó. A quantidade de laranjas, tá? Eu posso contar laranjas? Posso. 5 laranjas, 6 laranjas, 7 laranjas. Então a quantidade de laranjas é uma grandeza, ok? Existem outras, por exemplo, a massa de um halter. Quem puxa peso aí sabe. Tá? Quanto mais pesado, mais difícil, né? Então, é o seguinte, pessoal. O halter, ele está escrito ali a sua massa, né? 2 kg, 3 kg, 5 kg. Pode ser contado, pode ser mensurado. Então, é uma grandeza, tá? Então, a massa, quantidade de massa é uma grandeza. Peso também é outra grandeza. Quantidade de halteres é outra grandeza. O perímetro da cintura, né? Para a gente ver se a gente está gordinho ou não, a gente pega a fita métrica, né, e vê o perímetro da cintura. Tá? Então, dá para medir isso daí? Dá. Então é uma grandeza, tá? Outra coisa, pessoal, velocidade de um carro, né? Dá para medir também, né? Quanto mais rápido ali, mais o ponteiro vai se deslocando, e eu consigo associar isso a uma velocidade. Tá? Então ele marca a velocidade, então é uma grandeza. Velocidade também é uma grandeza. Outra grandeza importante, a medida de tempo, né? O relógio, ele mede a passagem do tempo, então é uma grandeza também a medida do tempo. Minutos, segundos, horas, né? Consigo medir. Outra medida importante, outra grandeza importante é o dinheiro, né? Então pode estar em dólares, reais, não importa. Dá para medir, dá para quantificar isso, então também é uma grandeza. Temperatura, né? Vamos medir a temperatura, tá quente, tá frio, tô com febre, não tô com febre. Então é uma medida, é uma grandeza. Pessoal, o interessante é a relação entre essas grandezas, aí que nasce a regra de 3, né? Elas podem estar relacionadas de forma proporcional, que é o que interessa pra gente, ou não proporcional, tá? Pode estar relacionado, mas não tem uma relação direta, eu não consigo criar uma fórmula que associe uma coisa a outra. Por exemplo, um faturamento de uma empresa função do tempo. Faturamento é uma grandeza, tá? Faturou $1 milhão, 2 milhões de reais. E o tempo também é uma grandeza, né? 5 dias, 10 dias, 1 hora. Há uma associação entre essas duas grandezas, no caso de uma empresa? Só que é uma relação que eu não consigo prever seu resultado. Então ela não é proporcional, né? Quanto mais tempo, mais a empresa fatura, né? Não tem uma relação direta. Ela pode faturar, ela pode não faturar, pode ter prejuízo, pode ter lucro, e aí não tem uma previsibilidade, tá bom?
por exemplo, o crescimento de uma criança, né? Ela cresce muito em determinado tempo da sua vida e depois ela para de crescer. Então não é uma relação direta, uma relação linear. A gente pode ver se uma relação é direta, é linear, fazendo uma grandeza que é diretamente proporcional e como a gente descobre isso, né? Então, por exemplo, a quantidade de farinha para fazer o número de cookies, certo? É meio intuitivo pensar que quanto mais farinha, mais cookies eu faço, certo? Então tem uma relação aí direta. Se para fazer 3 cookies são necessários 200 gramas de farinha, com 400 gramas de farinha, faremos o dobro de cookies. Dá para pensar nisso, não dá? Vamos fazer uma tabela para pensar melhor? Olha só, quantidade de farinha, 200, faço 3 cookies. Se eu dobrar a quantidade de farinha para 400, eu vou fazer o dobro de cookies, eu vou fazer 6 cookies. Tá? Se eu triplicar, for para 600, eu vou fazer o triplo, vou fazer 9 cookies. Legal, tá? Daí se eu fizer um gráfico, o gráfico ele é essencial para perceber essa relação de proporcionalidade. O gráfico, o que a gente observa nele? Os pontos estão alinhados numa reta. E essa reta passa pela origem, pelo 0, 0. Então, ela é uma característica de apenas grandezas que são diretamente proporcionais. Adiante. Então, o gráfico de duas grandezas que são diretamente proporcionais será sempre uma reta que passa pela origem, pelo 0, 0. Ou seja, com 0 quantidade de farinha, eu faço 0 cookies, certo? Então, 0 encontra o 0. Outro exemplo de grandezas são inversamente proporcionais, tá? No caso é o seguinte, a velocidade de um ciclista e o tempo de uma corrida. Se andando a 30 km por hora o ciclista faz o percurso em 60 minutos, e andando ao dobro da velocidade, ele fará na metade do tempo. Olha só o que acontece. Então, se eu dobro uma grandeza, eu reduzo na metade a outra. Se fizer o gráfico disso, olha só que interessante. Então, se a velocidade do ciclista for 30, ele faz o tempo de 60. Se eu diminuir a velocidade pela metade, o tempo dobra. Ele vai fazer mais lento, ele vai fazer 120 minutos. Agora, se eu dobro a velocidade, o tempo já reduz pela metade. Entendeu a história? Ok, o gráfico, pessoal, vai ser essa curva aí. Essa curva é chamada de hipérbole, tá? É uma curva característica das grandezas que são inversamente proporcionais. Então, o gráfico de duas grandezas inversamente proporcionais será sempre uma hipérbole, tá? Legal. Então, pessoal, agora a gente já tem condições de definir a regra de 3 simples, tá? A regra de 3 simples só funciona, escreve aí, só funciona para grandezas que são ou diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos dar um exemplo, ó. Um empilhador empilha 12 caixas em 30 minutos. Quantas caixas serão empilhadas em 90 minutos? Como a gente faz? Pessoal, o procedimento é esse, ó. A gente escreve as duas grandezas em forma de colunas. Então vamos lá, vamos colocar os dados do problema, tá? Então o número de caixas, 12. O tempo, 30 minutos. Pergunta, quantas caixas serão empilhadas em 90 minutos? Então, 90 minutos é tempo. Então, é embaixo aqui, ó, 90. E aí ele quer descobrir o número de caixas, X. Pessoal, agora a gente tem que ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tem que pensar um pouco agora, ó. Se eu aumento o número de caixas, ele vai ter mais trabalho para fazer, concorda? Então ele vai demorar mais tempo. Então a gente põe uma seta aqui do lado, ó. Quanto mais número de caixas, mais tempo. Se as setas estão no mesmo sentido, representa que são grandezas diretamente proporcionais. Então a gente pode fazer a regra de 3, que é o seguinte, ó, 12 está para x, assim como o 30
está para 90. Vamos simplificar essa fração? Ó, a gente pode aqui dividir por 30, ó, fazer uma fração mais fácil, né? Então 12 está para x, assim como 1 está para 3. Multiplique em cruz agora, ó, x é igual a 12 vezes 3. Portanto, x é igual a 36. 36 o quê? O número de caixas, né? 36 caixas. Tá? Tranquilo? Fácil, né? Legal isso daí. Vamos fazer um novo exemplo. Ó. Em uma promoção, cada camiseta custa 45. Se a pessoa levar 8 camisetas, quanto ela pagará? Então a gente vem aqui, ó, número de camisetas, né? Uma camiseta, o preço é 45. Ele quer levar 8, então põe embaixo das camisetas 8 e o X no preço. Quanto mais camiseta, mais caro? Ok, então é diretamente proporcional. Põe as setinhas aqui e faz a relação. Ó. 1 está para 8, assim como 45 está para X. Tá certo? Multiplique em cruz. X é igual a 8 vezes 45. Tá? Podemos fazer a conta aqui do lado. Ó. 45 vezes 8. Tá? Dá 40, vai 4. 8 vezes 4, 32. Com 4, 36. Resposta, pessoal, x é igual a 360, tá? No caso, reais. Tranquilo? Bom, agora vamos para o exemplo 3, tá, pessoal? Um pintor sozinho pinta uma parede em 6 dias. Se houvesse 3 pintores, eles pintariam em quanto tempo, né? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Número de pintores, pintor... ele leva 6 dias. 3 pintores, X dias. Quanto mais pintor, menos tempo. Não é verdade? Quanto mais gente trabalhando, mais rápido ele vai terminar o serviço. Então, quanto mais pintores, menos tempo. Olha a setinha invertida. Então fica... Nesse caso, eu não vou fazer 1 sobre 3 igual a 6 sobre x. Eu vou multiplicar assim, ó. 1 vezes 6 é igual a 3 vezes x. E aí resolve, né? Se 3x é igual a 6, então x é igual a 6 sobre 3. 6 sobre 3, que é igual a 2. 2 o quê? Dias. Tá? Quanto mais pintores, menos dias. Quarto exemplo. Um carro viaja de uma cidade para outra com uma velocidade de 100 km por hora e faz o percurso em 2 horas. Se andasse a 120, um pouco mais rápido, faria o mesmo percurso em quantos minutos? Velocidade 100, tempo em minutos. 2 horas, pessoal, 2 horas dá 120 minutos. Porque cada hora tem 60 minutos, concorda? Então se eu fizer mais rápido, 120, ele vai fazer em quanto tempo? X. Vamos ver, ó, quanto mais rápido, menos tempo. É a mesma coisa, tá? Inversamente proporcional. Como é que faz? Multiplica em paralelo, ó, 100 vezes 120 vai ser igual a 120 vezes x. Então, se 120x é igual a 100 vezes 120, o x é igual a 100 vezes 120 sobre 120. Corta, corta, 100. 100 o quê? Pessoal, o x está no minutos, então vai ser minutos. Ah, mas eu não quero minutos, eu quero em horas, vamos supor. Então isso aqui é igual a 1 hora, tá? E 40 minutos. Então vai reduzir o tempo em 20 minutos. Olha só que legal. Pessoal, exercício para vocês pensarem, tá? Depois vocês compartilhem aqui a resposta, quanto que deu, tá?
Então eu só vou ler, tá? A questão, depois a gente comenta aí e tal. Se precisar, até faço um vídeo explicando. Mas eu acho que vocês já conseguem fazer. 6 placas solares de 330 watts produzem 225 kWh de energia em um mês. Quantas placas solares serão necessárias para a produção de 888 kWh? Então, pessoal, pensem nesse exercício. Um outro exercício para pensar, exercício 2, uma torneira enche uma piscina em 8 horas. Se houvesse 4 torneiras, encheria a mesma piscina em quanto tempo? Pensem e façam. Pessoal, espero vocês nos comentários. Compartilhe o vídeo aqui. E se gostarem, dá aquele joinha aqui. Eu agradeço demais. Pessoal, estou gostando muito da participação de vocês. Tá? Um grande abraço, professor Matheus.